Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar dos preços dos combustíveis que no acumulado dos meses estiveram em alta. Você vai ver a importância das pastagens bem conduzida no desenvolvimento da pecuária de corte, ou melhor, na produção de carne bovina. Vamos falar da tarifa do governo americano imposta aos produtos brasileiros. E eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar dessa guerra comercial e o que pode acontecer com o mercado brasileiro. Você vai ver também como está o mercado do café e também os preços dos ovos de Páscoa, que deixou o coelhinho, ao invés de branco, deixou ele muito vermelho e assustado. O programa Agronegócio já está no ar. O programa de hoje falando do preço dos combustíveis, que no acumulado dos meses estiveram em alta. Segundo o panorama Valoé, de indicadores de mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a FIP, os preços médios dos combustíveis apresentaram variações discretas no mês de março deste ano. A gasolina, por exemplo, a gasolina comum, ela recuou 0,2% no mês, sendo vendida a R$ 6,42 por litro. O etanol caiu também 0,2%, com valor médio de R$ 4,42. Já o diesel, tanto na versão comum quanto na versão S10, ele teve queda de 0,4%. O único combustível a subir foi o GNV, que é o gás, com alta de 0,5%. Apesar da estabilidade recente, o cenário inflacionário ainda pressiona o seu bolso. No acumulado do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, todos os combustíveis ficaram mais caros, com destaque para o etanol, que subiu 6,3%, seguido pelo diesel comum, que subiu 4,8%, e o S10 subiu 4,7%. A situação é ainda mais preocupante na comparação anual. O etanol, ele disparou 21,6% em 12 meses, enquanto a gasolina comum subiu 10,3% e a aditivada 10,1%. O diesel comum subiu 8,5% e o S10 8,4%. A gasolina comum ela atingiu os maiores valores na região norte, chegou a R$ 6,86 o litro, na região nordeste R$ 6,47, enquanto os menores preços foram registrados na região sudeste R$ 6,26 e na região centro-oeste R$ 6,46 o litro. O etanol seguiu o mesmo padrão, com os preços mais altos na região norte, 5,28, o nordeste 4,92 o litro e na região sudeste 4,31 e na região centro-oeste 4,42 o litro. E agora vamos comentar da tarifa do governo americano imposta aos produtos brasileiros. De acordo com uma nota da ABAG, as tarifas que começam com a alíquota mínima de 10% sobre os produtos brasileiros destinados ao mercado americano violam as regras multilaterais da Organização Mundial do Comércio, OMC, e tendem a alimentar pressões inflacionárias, além de provocar desaceleração econômica, não só nos Estados Unidos, mas em diversas regiões do mundo. Segundo a ABAG,
o setor agrícola nacional estará preparado para enfrentar os desafios impostos pelas tarifas e buscará novas oportunidades no cenário global. A entidade defende a diversificação de mercados e a abertura de novas rotas comerciais como prioridades para o governo brasileiro. A nota ainda ressalta a importância de uma estratégia diplomática firme por parte do Executivo Federal. Evitar imediatismo e preservar os interesses de longo prazo do país são fundamentais neste momento. É o que diz a nota da ABAG, que também vê com bons olhos o avanço do projeto de lei 2088/2023 em tramitação no Congresso Nacional, por oferecer respaldo legal para possíveis medidas de resposta contra ações consideradas abusivas por parte dos governos estrangeiros. E, por fim, a associação reforça o papel do agronegócio como base sólida da economia brasileira e agente essencial para garantir segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, geração de empregos e avanço tecnológico no país. E agora vamos conversar sobre a importância das pastagens no desenvolvimento da pecuária de corte, ou melhor, na produção de carne bovina. A pastagem, ela deixou de ser apenas um insumo nutricional para a produção de gado de corte, e a pastagem se tornou um insumo principal, especialmente quando se considera que mais de 90% dos animais são terminados a pasto. De acordo com um artigo que foi publicado pela Bovexo, Bovexo é uma empresa de assistência às propriedades rurais. A pastagem precisa ser tratada de maneira mais profissional, com os cuidados necessários para se tornar uma lavoura. Segundo a Bovexo, capim bom e bem manejado é sinônimo de boi gordo no pasto. As áreas de pastagens no Brasil representam cerca de 160 milhões de hectares, mas muitas delas estão operando abaixo do seu potencial. O artigo da Bovexo revela que mais da metade das pastagens não estão bem manejadas, o que prejudica a produtividade. As causas da degradação são variadas, incluindo escolha errada de forragens, manejo inadequado, falta de reposição de nutrientes, sobrecarga de lotação. Pastos degradados são incompatíveis com uma pecuária competitiva, afirma a Bovexo. O manejo de pastagens passa a ser essencial para a lucratividade da fazenda. O capim bem manejado resulta em bons resultados e por isso o pecuarista precisa entender que o pasto é o bem mais precioso da sua propriedade. Para isso é necessário um planejamento cuidadoso em 3 níveis: operacional, tático e estratégico. O nível operacional envolve decisões diárias, como a definição de dias de descanso e a escolha do piquete. O tático se refere a decisões em prazos menores que um ano, com ajustes no planejamento estratégico. Já o nível estratégico visa alinhar a capacidade produtiva da fazenda com a demanda de alimentos para os animais. Sem capim, não há gado. Capim ruim, gado com desempenho ruim. Capim bom e bem manejado, desempenho bom, resume o artigo. No entanto, ainda é muito comum observar pastagens com lotação excessiva, resultando em áreas degradadas. Para reverter essa situação, é fundamental tratar o pasto como uma lavoura. O artigo da Bovexo aponta 5 pontos essenciais para transformar o pasto em uma lavoura produtiva: conhecer a fertilidade do solo, atender às necessidades nutricionais e climáticas da planta, utilizar sementes de qualidade, manejar a altura da planta e respeitar a capacidade suporte do pasto. Além disso,
A adoção de tecnologias é destacada como crucial para o sucesso na transformação do pasto. Com ferramentas tecnológicas, o pecuarista pode melhorar a sua capacidade de planejamento e gestão, potencializando a produtividade e tornando a pecuária mais competitiva. A pecuária não tem mais espaço para o modelo extrativista. E agora você vai acompanhar como está o mercado do café. O mercado mundial de café, ele viveu um aumento dramático nos preços no ano passado, com uma elevação de 38,8% em relação ao ano de 2023. As previsões para este ano indicam novos aumentos impulsionados por uma combinação de restrições no fornecimento, condições climáticas adversas nas regiões produtoras e aumento nos custos de envio. A volatilidade nos preços evidencia a vulnerabilidade da indústria aos desequilíbrios de oferta e demanda e aos desafios logísticos. Os déficits de produção em regiões-chave, como Brasil, Vietnã e Indonésia, têm impulsionado essa alta. O Vietnã sofreu uma redução de 20% na produção devido às condições climáticas secas, com uma queda de 10% nas exportações. A Indonésia, por sua vez, enfrentou uma queda de 16,5% na produção devido ao excesso de chuvas. No Brasil, altas temperaturas e seca afetaram a produção, que passou de uma previsão de aumento de 5,5% para uma queda de 1,6%. Além dos problemas climáticos, os custos de transporte desempenharam um papel fundamental no aumento dos preços. O custo do transporte de contêineres tem aumentado desde 2020 e, com isso, um aumento de 1% no custo de envio resulta em uma elevação de 0,44% no preço do café mundial. Os preços mais altos de combustíveis e interrupções contínuas na cadeia de suprimentos agravaram essa situação. E esse cenário gerou impacto tanto nos consumidores quanto nos produtores. Os preços do café no varejo aumentaram nos Estados Unidos e na União Europeia, e a transmissão dos aumentos ainda não foi totalmente sentida. Para os produtores, o aumento nos preços trouxe certo alívio, com os preços subindo significativamente em países produtores como a Etiópia, Brasil e também a Indonésia. Contudo, os custos de produção elevados e a volatilidade continuam a desafiar especialmente os pequenos produtores. E agora vamos comentar dos preços dos ovos de Páscoa que deixaram o coelhinho vermelho. Os ovos de Páscoa, eles estão cada vez mais caros para o consumidor e, de acordo com o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, o preço do ovo de chocolate subiu 9,5% nesta Páscoa e acumula uma alta de 43% nos últimos 3 anos. O aumento dos custos de produção do chocolate é o principal motivo da elevação dos preços nos últimos anos. Questões climáticas causaram queda na oferta mundial do cacau, disparando os preços desse importante insumo. Pelo menos quem afirma isso é o coordenador de índice de preços do consumidor da FIPE. A pesquisa ainda aponta que a maioria dos itens que compõem a tradicional cesta de Páscoa subiu acima da inflação. No último ano, o chocolate ficou 27% mais caro e o preço dos bombons subiu 13,5%. A disparada dos preços dos ovos de Páscoa não é exclusiva do Brasil. O cacau, principal ingrediente na produção de chocolate, ficou simplesmente 189% mais caro no mercado internacional devido a problemas climáticos em países importantes
para a produção mundial. O aumento expressivo no preço dos ovos refletem um cenário de oferta restrita, impulsionando por fatores como condições climáticas adversas que prejudicam a postura de ovos e a elevação dos custos de produção. Pelo menos é o que afirma a coordenadora de atendente de clientes de dados estratégicos da Neogrid. Segundo a pesquisadora, a demanda segue aquecida no mercado interno e externo, pressionando os preços. Agora, nos próximos meses, nós poderemos ver que essa tendência, intensificada pela sazonalidade da quaresma, período em que o consumo do produto cresce significativamente. E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da guerra comercial, o que pode acontecer com o mercado. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Cristiano Palavro, que é o analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar desse tarifaço, dessa balbúrdia que está acontecendo no planeta, com o Trump jogando tarifa em cima de todo mundo e a turma está chiando. E o que está acontecendo é o seguinte, já, vamos sentar todo mundo aqui, vamos tomar um café e vamos ajeitar as coisas para a vida continuar. Bom dia, Adriana, é mais ou menos isso, né? Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tá joia. Tá bom demais. Estamos aí com novas tarifas do Trump, mudando toda hora, né? Tivemos aí, trazendo um pouco de histórico também para quem está nos assistindo, né? Principalmente em relação à China, que é o que mais nos afeta, né, Antônio? Lá em fevereiro foram anunciadas 10% de tarifa, majoradas em 10% em março, e agora, junto com esse tarifaço que atingiu mais de 100 países, aí, a China foi tributada em 34% adicionais e, recentemente, ainda não confirmado por alguns membros da Casa Branca, se fala em novas tarifas chegando até 104% com uma majoração de mais 50%. A China retalhou, colocou 15% de tarifa sobre alguns produtos agrícolas, 10% sobre soja e outros, e agora colocou os mesmos 34% das tarifas recíprocas. E o mercado está vivendo altos e baixos, né, Antônio? Chicago, majoritariamente negativo para a soja nesses últimos dias, isso porque a tarifa afeta muito o mercado americano e Chicago reflete muito o mercado americano, mas ao mesmo tempo que Chicago veio caindo, os prêmios voltaram a reagir, num momento que não é comum prêmios de exportação reagirem, porque estamos em plena oferta nesse momento com a colheita brasileira em mais de 80%, e mais recentemente ainda o dólar ganhou características aí de alta volatilidade. Lembrando que o dólar é considerado um ativo mais resiliente. Então, quando tem risco no mercado financeiro, que é o que está acontecendo, bolsas de valores caindo, o dólar acaba se fortalecendo. Ainda mais frente a moedas frágeis como a nossa, né? O Brasil teve uma pequena melhora no nosso real no começo do ano, entrou mais dólar do que saiu em janeiro, mas algo que não se sustentou. Se a gente pega aí ao longo de 2025, o Brasil já é o quarto país com mais evasão de dólares entre todos os países do globo, o que mostra que a tendência para o câmbio ainda não mudou. Até porque, né, Toninho, o que nos trouxe para um dólar de 6, nada mudou. Dívida pública, continuou pior, públicos, muito pior. né? Então está só piorando, então a percepção do Brasil está piorando, só que nesse balanço de dólar e prêmios mais fortes, com Chicago um pouco mais fraco, não está sendo ruim para nós, para os produtores de soja. Até vimos uma reação no mercado, principalmente devido ao câmbio. A gente vê que quando Chicago sobe, às vezes o prêmio cai e vice-versa. Agora, quando o dólar sobe, é injeção direta de preço para o nosso mercado. A nossa soja é totalmente dolarizada. Prejudica a compra, mas em geral nos favorece pelo lado da soja. E isso, pessoal, é importante a gente ressaltar, até estava conversando com o Toninho mais cedo aqui, guerra comercial é pior ou melhor para nós? É melhor para nós, porque o grande alvo dos Estados Unidos não é o Brasil. O grande alvo dos Estados Unidos é a China. E a China é o nosso maior parceiro. E no que os Estados Unidos vendem para eles, nós somos grandes concorrentes, principalmente produtos do agro. A gente sabe que os produtos do agro americano não são as maiores exportações deles, mas para a China, sim. O agro é quem manda nas exportações americanas para a China. Então, quanto mais eles brigarem, melhor para o curto, médio e longo prazo para nós. Nós estamos ganhando mais demanda, a safra de soja é grande? É, só que até o momento a demanda também está sendo muito grande e isso é um fator positivo ao produtor brasileiro.
Ó, resumindo tudo isso aí que o Cristiano está falando, eu particularmente, posso até estar errado, mas não sei não. Essa briga, como foi dito, ela é muito boa para nós, muito boa. E a nossa economia está andando, não é graças ao governo local, não. É o que está acontecendo lá fora. E olha, nós corremos o risco, dentro de um futuro muito próximo, até de faltar soja para exportação. Eu diria soja e milho. Milho é uma situação que faz muito sentido, viu, Toninho? Faz muito sentido. Entendeu? Nós não vamos ter capacidade, provavelmente, esse ano, de colocar mais de 40 milhões de toneladas para fora do país, como nós tivemos, porque a nossa demanda interna está muito grande. Muito grande. Está muito grande. Mas nós exportamos milho através do suíno, que o suíno está explodindo também, exato. através do frango, que está explodindo também. Exatamente. Né? E tem muita carne bovina também indo para fora aí, ó. Confinamento. Exatamente. Então a gente vai ganhar mercado com isso. É claro Etanol. que traz uma situação de volatilidade, de risco. A gente vai ter mais dificuldade para tomar algumas decisões, ter uma clareza maior do mercado. Mas, em geral, é positivo, assim como foi positivo lá em 2019. A ausência da China no mercado americano de soja foi muito boa para o Brasil. Foi. A gente exportou praticamente tudo que tinha e esse ano a gente tem um volume maior para exportar. Lembro que o estoque do ano passado, virada de 2024 para 2025, foi extremamente baixo na soja, mas via quebra de produção. Nós tivemos uma safra 23-24 quebrada. Nesse ano nós temos uma safra muito produtiva. Provavelmente a melhor produtividade média da história do Brasil, colocando a nossa safra próxima de 170 milhões de toneladas. Mas a demanda, do jeito que está se configurando, o Brasil tranquilamente vai botar aí 107, 108 milhões de toneladas no mercado, com um consumo de 58, faz as contas aí, sobra o quê? Quase nada. E tem mais um detalhe, se essa taxa que o Trump falou, que vai ser superior a 100% em cima da China, eu tenho certeza absoluta que o chinês vai comprar muito e estocar. Vai precisar. Se tiver sobras aqui, ele vai ficar com elas, né? E outra coisa, o Trump, ele é um baita do negociador. O que foi que ele disse? Ele disse o seguinte, Make America Wealthy Again. O que significa isso? Vamos tornar a América rica novamente. Sabe por quê? Eu estava vendo outro dia um artigo que saiu, caramba, a turma mete a faca no americano também em relação à taxa, né? Tem muita gente. E o Trump simplesmente falou, não, agora chega. Já que você cobra 20, eu também vou cobrar 20. Você cobra 30, eu vou cobrar 30. Então vamos entrar num acordo aí. Como a turma não apostou muito no que ele estava falando, ele sortou bala para tudo quanto foi lá. E é o que está acontecendo agora. Agora todo mundo vai procurar os Estados Unidos, como já está acontecendo, para renegociar o processo. Exatamente. Os Estados Unidos é o maior comprador mundial, é a maior economia, tem o maior mercado consumidor do mundo e compra produto do mundo inteiro. E todo mundo sabe disso. E compra produto do mundo inteiro, e muitos desses produtos tarifados. E do outro lado, as empresas americanas, enxergando como o bem-estar social nos Estados Unidos é maior, os trabalhadores recebem mais. Então, a questão de custos, muitas vezes, de produção, foi muito mais interessante para essas empresas americanas irem para a Ásia produzir, para depois revender os produtos para os Estados Unidos. Então, o que ele está fazendo agora é clamando esses caras de volta. Ele precisa desses empregos de volta, ele precisa dessas empresas no solo americano. Então, é isso que ele está fazendo. O Trump, muita gente pode pensar, o Trump é maluco, é exagerado, mas ele está jogando o jogo dos Estados Unidos. E até porque, a hora que ele sair do governo, os Estados Unidos ainda tem uma desculpa. Não, o Trump era exagerado, agora a gente voltou ao status quo, os Estados Unidos é amigo de todos. Então ele está jogando um jogo muito alinhado com os grandes interesses americanos. Não é coisa da cabeça dele. Os Estados Unidos é muito sólido, não deixaria um doido qualquer fazer loucuras. E ele está longe de ser um doido, ele sabe muito bem onde está pisando, está jogando duro, mas para chamar a turma para a mesa. Está botando o bode na sala, né, como a gente fala aqui, a hora que o pessoal sentir o mau cheiro vai ter que conversar sobre o assunto. E é isso que ele está fazendo de uma forma muito agressiva. Ele podia começar ali só dizendo, ele está aplicando, vem para cá, vem conversar porque está valendo a partir de hoje. Ele deu o tiro primeiro para depois conversar, né? Exatamente, exatamente. Nós até dissemos aqui, logo que o Trump entrou, eu não sei se foi com você ou com o Matheus, mas eu falei o seguinte, o Trump ele é doido, mas não é louco. Entendeu? E o que ele está fazendo não é nem jogada, é um comércio. É um comércio. E eu, na minha visão, com todo respeito aos demais, eu acho que ele não está muito errado, não, viu? Exato. Tá jogando você jogo. Quer vender para mim? O jogo comercial é importante. Quer vender? Então vamos fazer um preço justo? É bom para você? É bom para mim, então vamos lá. É isso aí.
Vai ser isso. bom para nós. Vai, eu tenho certeza absoluta. Cristiano, obrigado, muito obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.